The Lean Times, edição número 1. The Lean Times, seu podcast semanal com as principais informações sobre Lean Manufacturing. Olá, seja bem-vindo à primeira edição do The Lean Times em formato podcast. E assim como na versão escrita, nós queremos quebrar alguns paradigmas. E na versão escrita eu já tinha comentado sobre essa questão, né, da quebra de paradigmas com receitas velhas, porque o formato escrito é um jornal. E nós sabemos, né, o que aconteceu com os jornais impressos, né, estão praticamente fadados aí à extinção. E hoje em dia, somente a informação eletrônica tem um consumo comparável ao que foi a versão impressa. É claro que existem ainda as formas impressas que são bastante consumidas, mas a prevalência da informação eletrônica hoje é praticamente total, porque está muito fácil, né? Está ao alcance da mão. Então, qual que é a vantagem de você, por exemplo, seguir tanto a versão escrita quanto a versão em podcast do The Lean Times? É a nossa proposta. A proposta da Datalink é trazer simplicidade no entendimento do Lean Manufacturing. E por que é necessária essa simplicidade? Devido ao grande número de informação disponível. E se nós formos seguir tudo que é publicado, tudo que é dito sobre Lean Manufacturing, provavelmente nós vamos cair no enlatado. O que é o enlatado Lean Manufacturing? É aquele enlatado famoso do ouça o que eu digo, aplique essa ferramenta que você vai ter sucesso. E aí usam-se, né, os cases Toyota, que são os mais famosos, usam-se outras empresas, usam-se nomes. Nada contra isso, né, porque senão eu não estaria também fazendo essa proposta em podcast. Mas nós temos que ter um certo discernimento e principalmente tudo que é aquilo que é considerado velho ou obsoleto ainda pode ser útil devido ao conceito. Então a importância de se ter uma informação baseada no conceito e não somente, né, na aplicação de ferramentas ou em cases de sucesso, que são importantes serem conhecidos, sim, com certeza. Vamos trazer alguns aqui para vocês durante esses episódios, essas edições, mas o que nós queremos também é fazer isso de uma forma acessível e colaborativa. Então, nós esperamos, né, a contribuição também de vocês para que nós possamos melhorar esse podcast, possamos melhorar também a versão impressa e a versão digital, nós possamos trabalhar juntos para ter informações relevantes sobre Lean Manufacturing. Então, a proposta dessa primeira edição, assim como foi na edição escrita, é fazer uma reflexão sobre a importância da informação. Nós sabemos, estamos nesse mundo que gira muito rápido, esse mundo onde você precisa ter informações relevantes sempre à mão, e nós temos esse acesso, essa facilidade de acesso, com os smartphones principalmente, e estamos sendo bombardeados todo momento com milhares de informação, e é muito fácil perder o foco, é muito fácil se desviar ou ter a sua atenção desviada daquilo que é importante. E lá na versão escrita, eu coloquei, né, como matéria da redação a história da Batalha de Nova Orleans.
Aquela foi uma famosa batalha entre, né, o exército americano e o exército britânico, que foi travada em 8 de janeiro de 1815. E por que que eu escolhi essa história na versão escrita para iniciar essa jornada do Lean na versão escrita e agora também no formato podcast? Justamente porque o que definiu a vitória americana nessa batalha foi a informação. Basicamente, o, o exército britânico era muito maior que o exército americano. Eles tinham mais armamentos, então mais recursos, estavam numa posição de vantagem. Mesmo assim, eles foram derrotados. Então, em 30 minutos, em pouco mais de 30 minutos, os americanos conseguiram ter somente 60 baixas, enquanto os britânicos tiveram 2.000 baixas. E tudo isso se deveu principalmente até um certo ponto à arrogância, à prepotência do exército britânico em achar que a guerra já poderia ter sido ganha, mesmo depois de um acordo, um tratado de paz que foi assinado dias antes, em 24 de dezembro de 1814, que era para encerrar formalmente a guerra de 1812. Então, ou seja, 3 anos depois ainda eles estavam guerreando e continuaram a guerrear mesmo depois do acordo assinado. Então foi uma manobra que a Grã-Bretanha tentou para garantir, consolidar um resultado, pois o Tratado de Paz não era o resultado que eles queriam vencer a guerra. E hoje nós vemos isso nas empresas, vemos isso nas corporações, que muitas vezes o objetivo final não é você alcançar um resultado. O objetivo final é você mostrar que você está certo, ou mostrar que aquilo que você prega, aquilo que você está falando, aquilo que você leu, aquilo que determinado autor escreveu é a verdade absoluta, é a melhor estratégia. E isso que vai fazer o Lean funcionar dentro das empresas. E aí também vem um outro assunto que nós vamos ter um podcast sobre isso, que é a questão da cultura, né? Então, há uma mistificação em relação que a cultura é o ponto-chave de transformação das empresas. E na literatura, tanto Toyota como outras literaturas que eu vou comentar e nesse podcast específico que nós vamos fazer sobre a questão da cultura, é que o ponto-chave não é a cultura. Porque senão a gente ia ficar fadado a ter uma cultura igual a do japonês para poder fazer o Lean dar certo. E nós sabemos que, no nosso caso específico aqui no Brasil, a nossa cultura é bem diferente, mas nós temos vantagens também competitivas em relação à nossa cultura, em relação à cultura japonesa. Não que somos melhores ou piores, mas essa é a diferença. Quando a gente começa a rotular uma cultura melhor, uma cultura pior, nós ficamos nessa armadilha de achar que há um jeito específico de se olhar o mundo, e se não for desse jeito específico, as coisas não funcionam. E não é bem assim. Então, é um assunto para a gente tratar nesse podcast e também na versão escrita sobre a cultura, a influência da cultura. Então, basicamente, né, nessa história, nesse capítulo da história mundial, da história americana, da independência americana, o que aconteceu? O exército britânico ele falhou, né? Ele falhou em achar que ele poderia ganhar o jogo a hora que eles quisessem. E
a defesa americana ela foi feita em cima dessas informações, em cima do posicionamento dos britânicos, que poderiam ter avançado muito mais e realmente garantido a vitória com os recursos que tinham e com as informações privilegiadas que tinham. E muitas vezes no dia a dia, o que nós vemos, né, quando nós estamos lá nas trincheiras do Gemba, sobrevivendo, é justamente isso. É que quem define a estratégia muitas vezes tem as informações, né, mas não consegue usar essas informações. Por quê? Porque essas informações não estão lá na base. Essas informações não estão na força tática que realmente pode usar essa informação para alguma coisa útil, para trazer resultado. Então, ao ser atacados, né, eles montaram uma estratégia inteligente de defesa e revela que, independente dos recursos que nós possuímos, e o que define é a informação e estratégia clara. Então, não adianta ter informação e não ter uma estratégia clara, e também não adianta definir uma estratégia e não ter todas as informações. E é isso que nós precisamos lembrar quando nós queremos aplicar o Lean, que não é somente aprender uma ferramenta ou ler um determinado livro ou contratar uma determinada consultoria que você vai ser bem sucedido no Lean. Vai muito além disso e é importante que isso seja avaliado, principalmente para aquelas pessoas que têm a missão de fazer essa implementação. Uma outra parte que eu gostaria de comentar nesse podcast é em relação às nossas ferramentas. Então, a Data Lean tem um setor de desenvolvimento de aplicativos. No momento, nós estamos desenvolvendo aplicativos para a plataforma Android. E o nosso primeiro aplicativo é o ForProd. O ForProd Free é um aplicativo de uma série que nós estamos chamando de série de ferramentas do chão de fábrica. Ele é um aplicativo muito simples, um aplicativo leve, né? É possível de ser instalado em qualquer celular Android acima da versão 4.0.1 e totalmente gratuito na versão free. Ele tem todas as funções, a única coisa que ele está limitado ao número de medições. Como que ele funciona? Então você pode fazer a cronometragem. Então, para fazer uma tomada de tempo para você ver a performance do processo antes do ForProd, você precisaria levar pelo menos um celular. O ForProd você vai continuar levando o celular, né? Não mudou muita coisa. A diferença é que antes você teria que fazer a cronometragem, então teria que acessar o relógio aí do seu celular, fazer a cronometragem, aí pegar a calculadora, fazer conta. Se você é bom de fazer conta de cabeça, excelente. Não é o meu caso e eu acredito que não é de muita gente. Então, com o ForProd você já economiza, porque tanto o cronômetro como a calculadora já são funcionalidades do aplicativo. Então você já consegue fazer a tomada de tempos. Na versão free você consegue fazer a tomada de 5 tempos. É uma verificação rápida, realmente não é uma ferramenta de análise profunda ainda, né? Nós vamos também ter a versão Pro, aí vai ser uma versão paga, mas é uma ferramenta que você pode rapidamente fazer uma diagnose e perceber aí os possíveis desvios, né, de capacidade, de performance da sua máquina ou do seu processo. E com isso, né, automaticamente você informando o tempo de ciclo padrão da operação, ele já faz o cálculo de quanto é a performance daquele momento de acordo com as medições que foram feitas. Então ele está disponível, o link também vai ficar na descrição do vídeo desse podcast. E é só acessar, baixar, instalar, né, e também, se puder nos ajudar
fazendo a revisão, né, classificando o nosso aplicativo. E também pode nos mandar sugestões, né, e, e participar desse processo de construção, porque assim a gente consegue também saber as funcionalidades que são necessárias e que podem ajudar você no dia a dia, né, você e a sua equipe no dia a dia com relação à melhoria dos resultados, melhoria da performance operacional. Então, para essa primeira edição, nós gostaríamos de encerrar agradecendo a atenção. Esperamos que você acompanhe esse novo canal, né, nessa nova forma de comunicação através do podcast. Também vamos deixar o link para as versões impressas, as versões escritas, melhor dizendo, do The Lean Times. E também nossos contatos no LinkedIn, e-mail e o nosso site para que você possa entrar em contato conosco da forma que for mais conveniente. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast.